Olá, eu sou Lorena Raquel, professora da Universidade Estadual do Piauí e também coordenadora do projeto Ler, Aprender e Compartilhar. E hoje o vídeo do canal do Grupo de Estudos Virtual sobre Educação do Campo, vai ser sobre pedagogia do oprimido, certo? E é interessante a gente falar sobre a pedagogia do oprimido numa perspectiva da compreensão desta pedagogia do oprimido em relação à educação libertadora. E hoje o nosso vídeo tem esse propósito de discutir a pedagogia do oprimido, sempre trazendo aí uma problemática, uma reflexão em torno da educação libertadora. Bem, antes de iniciarmos as discussões sobre a pedagogia do oprimido, a obra de Paulo Freire, é importante compreendermos também que esta é uma obra muito densa, uma obra que tem um aspecto de escrita complexo, por vezes muito filosófico. Então, nós teremos aqui a possibilidade de discutirmos essa obra em poucos minutos. Mas o ideal seria que você, que está aí do outro lado da tela, procurasse esta obra que está em domínio público em PDF nas redes de conexões da internet, em site de buscas. E também você pode estar adquirindo, se você for assim como eu, que prefere o livro impresso, ainda com aquele cheirinho. Então busque lá fazer a compra, se organize e faça a leitura também para você ter a sua perspectiva em relação a essa obra. O que não é interessante é que você, antes de conhecê-la, antes de lê-la, já fique o julgamento. Vamos ler essas obras, vamos problematizá-las para depois começarmos a fazer essas resenhas mais críticas em torno das produções, ok? E então nós vamos buscar aqui falar de uma maneira sucinta e objetiva. Para você compreender na íntegra o que está sendo dito nesta obra, é interessante que você faça a leitura, ok? Então vamos aqui para o primeiro capítulo. A pedagogia do oprimido ela está dividida em 4 capítulos. Nós vamos nos voltar aqui principalmente para os capítulos que buscam discutir a educação libertadora. E o capítulo 1, ele é introdutório, ou seja, necessário. Você que vai ler a obra, a maioria das pessoas que leem esta obra, né, ficam ali no primeiro capítulo, mas é interessante que faça essa leitura nos demais. E o primeiro capítulo vai falar sobre o quê? Vai falar sobre essa relação opressor-oprimido, uma justificativa para a pedagogia do oprimido, ou seja, vai explicar os conceitos de uma maneira bem reflexiva sobre o que seria um opressor, o que seria esse oprimido. E o que significa essa relação existente entre os dois? É algo que socialmente foi feita de uma maneira passiva? Quais são os fatores que contribuem para que essa relação se fortaleça? E quando nós falamos aqui sobre essa relação opressor-oprimido, é importante nós entendermos que, de fato, nós vivemos numa sociedade dividida em classe, ou seja, uma classe que domina e a outra classe que é dominada. É claro que isso vai se refletir diretamente nas relações entre os indivíduos que vivem nesta mesma sociedade, certo? Então, o que o Paulo Freire também vai buscar nesse capítulo 1 é explicar qual é a contradição que existe nesta relação opressor-oprimido. Aí eu já trago uma reflexão para vocês, tanto da obra como em forma de pergunta. Na imagem ao lado, nós temos uma ilustração de uma pessoa que está, corporalmente dando ordens a outra pessoa que está cultuando-a em uma posição de dominação. E tem a frase muito conhecida de Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês
Como vocês se identificam nessa relação? Né? E por quê? Nós passamos, independente de que, até que modalidade, até que etapa nós concluímos a educação básica, o ensino superior, nós passamos por um processo de escolarização, não é verdade? Bom, então, esse processo de escolarização, de alguma forma, tem essas características de uma relação opressor-oprimido que vocês veem diante dessa pergunta que está sendo feita aqui. Como vocês se identificam nessa relação? Vocês se identificam como opressores ou como oprimidos? Então, eu já lanço aqui essa primeira reflexão. Mas nos voltando agora para o capítulo 1, né, este vídeo certamente vai ter um tamanho menor de 15 minutinhos e nós vamos estar voltados apenas ao primeiro capítulo. No capítulo 1, ele vai falar sobre a dominação das consciências. Ora, se existe aqui uma relação opressor-oprimido, onde um domina e o outro é dominado, certamente as consciências também serão dominadas, certo? O que vai ocasionar, segundo Paulo Freire na obra, essa dominação das consciências? Além da própria relação opressor-oprimido, nós temos aqui um fator, né, que vai contribuir bastante, que é o medo da liberdade. As pessoas têm medo da liberdade. Isso vai sendo causado pela própria relação opressor-oprimido e pela dominação de consciência. Além do mais, o Paulo Freire, no capítulo 1, ele é muito incisivo, né? E por vezes até ele se torna bem enfático em relação a isso, é que não tem como os métodos de opressão servirem à libertação do oprimido. Ora, vejam só, suponhamos aqui que eu sou da classe dominante, eu me coloco como opressora, eu não vou utilizar métodos pedagógicos para libertar as pessoas, para que elas se tornem minhas opressoras futuramente. Então, não tem como haver, né, a utilização desses métodos de opressão que sirva diretamente para a libertação desses oprimidos. Então, por isso que é uma pedagogia, por isso que está relacionado diretamente a essa questão do conhecimento, da aprendizagem nessas relações, certo? Além do mais, no capítulo 1, nós vamos falar sobre a consciência do mundo, que é isso que nos falta bastante. Nós não temos a consciência do mundo que nós fazemos parte e que, por vezes, não temos também a consciência de sermos sujeitos que construímos esse mundo. Somos sujeitos históricos, ajudamos a construir os fatores que estão aí dia a dia construindo história, e nós não nos percebemos nesse contexto. E isso faz com que a gente perca muito do ser mais, né? Que o Freire vai dizer que essa falta de consciência do mundo, ou essa desumanização, ela faz com que nós nos tornemos coisas, né? Coisas. E isso se refere não só a coisa, objeto, mas também a questão material, certo? A questão material desse processo. Porque nós nos tornamos coisas, carro, casas, mas também coisas, objetos, escravos, força de trabalho e etc. E que nós temos uma consciência não de mundo, mas uma consciência para o outro. Será se eu estou bonita? O que você acha? Eu estou bonita? Será se meu corpo é bonito? Será se meu cabelo vai agradar você? Então nós temos uma consciência mais para o outro, para o que o outro acha, porque eu, dependendo da opinião do outro sobre mim, isso vai certamente criar e reforçar essa relação opressor-oprimido. Destacando a vocês aqui que esse é um exemplo meu. Na obra ele vai estar trazendo sempre conceitos mais macrosociais, mais exemplos macrosociais. Além do mais, essa não consciência do mundo, esse fazer-se coisa, torna as nossas consciências imersas. Nós não conseguimos visualizar, deslumbrar o que há nesse mundo, porque nós temos uma consciência muito imersa nessa dominação. Por quê? Porque a nossa realidade
é domesticadora. Nós temos uma realidade que vai domesticar os sujeitos sociais. Por isso que nós temos que ter uma busca constante do ser mais, não ser apenas a coisa, não ser mais a consciência para o outro, mas o ser mais com a consciência de mundo, né, que busca sua liberdade, mesmo na condição de oprimido. Ainda no capítulo 1, para finalizar o nosso vídeo, nós temos aqui também essa sistematização que vai trazer alguns outros conceitos que o Paulo Freire traz no capítulo 1, que é como essa consciência ela está imersa ali nessa dominação, é necessário que nós, educadores, educadoras, alunos, alunas, cidadãos, cidadãs que vivem esse processo constante de reflexão a respeito do meu lugar no mundo, nós tenhamos a busca de uma consciência que vai emergir do nosso mundo vivido, né? O local onde nós trabalhamos, as pessoas com que nós convivemos na nossa rua, o nosso município, a questão cultural do nosso estado, onde eu trabalho, quem são o contexto familiar que eu faço parte. Então, essa consciência ela vai emergir a partir dessa minha experiência, desse mundo em que eu faço parte. Daí, o próprio Paulo Freire é bastante destacado em tantas outras pedagogias, em tantas tendências pedagógicas, no sentido da educação libertadora, por quê? Porque ele vai considerar como ponto de partida justamente esse mundo vivenciado pelo educando, certo? Além do mais, nós estamos há muitos anos vivendo um processo de desumanização, tanto no contexto educacional quanto no contexto social. Por isso que o Paulo Freire chama atenção. Vamos recuperar a nossa humanidade. E isso não só no sentido de afeto, de amar ao próximo, mas também no sentido do respeito, da resistência dessa opressão que nós vivemos, da luta por melhores condições. E ainda no primeiro capítulo, só para concluir, Paulo Freire vai falar o desafio, né, que nós temos aqui dentro de cada um de nós, oprimidos e oprimidas, um hospedeiro, um hospedeiro opressor. Que nós tenhamos esse cuidado, que nós nos fiscalizemos e buscamos trabalhar para que esse opressor não tome de conta das nossas ações, que nós não ajudemos a repetir e a reforçar esse ciclo dessa relação opressor-oprimido. E para concluir, ele fala que nós também, assim como temos que tomar cuidado com o hospedeiro, né, que vivem na gente, o hospedeiro do opressor, nós temos que também tomar cuidado com os opressores que são falsos generosos, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma contribuem com o ciclo de uma relação opressor-oprimido e trazem propostas generosas, mas que no fundo, estão utilizando esse contexto para continuar mantendo você na sua condição de oprimido, certo? Então, tomemos cuidado com esse contexto e a partir do momento que nós vamos emergindo a nossa consciência no mundo vivido, nós vamos estar atento a essas condições, certo? Eu agradeço muito por você estar assistindo esse vídeo aqui com a gente. É claro que isso faz toda a diferença. Dá o like, se inscreve no canal e, se possível, acompanhe aí as postagens, porque esse aqui é a explicação apenas do capítulo 1 da obra. Um forte abraço e muito obrigada.